eu nunca vou me impedir de subir até onde eu puder. Por quê? Porque meu propósito número 1, Manu, antes de agradar as pessoas, antes de servir os outros, é viver as melhores coisas do mundo. Será que se eu descer com isso daqui vai dar certo? Vem aí, Brasil! Ai, 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 ai. Chega, né, gente? O propósito já tá cumprido. Quero chamar sua atenção no vídeo. Por que eu coloquei como propósito número 1 da minha vida viver as melhores coisas do mundo? Porque aí eu nunca me impeço de escalar as coisas. Toda vez que já é muito difícil, eu falo. Mas no seu propósito número 1, antes de agradar pessoas, antes de fazer a vida de outras pessoas valerem a pena, é viver as melhores coisas do mundo. Sobe a benção, merda do morro. Sobe. Ah, tá difícil, sobe. Ah, não mereço. Arruma uma forma de merecer, porque seu propósito número 1 é subir. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Manu Santana, vamos explodir tudo positivamente agora, que a gente vai falar sobre propósito. Quem aí sabe me dizer exatamente o que significa a palavra propósito? Propósito significa intenção. Intenção é o que significa propósito. Por exemplo, essa calça aqui tá muito larga. Todo mundo consegue ver que essa calça que eu tô vestindo tá muito larga? Muito, muito larga. Ela é 2 números a mais do que eu geralmente visto, né? A calça tá... 2 números não, 4 números a mais, né? 2 tamanhos a mais. E eu comprei ela assim, intencionalmente, ou seja, foi proposital. Essa calça na minha vida, ela cumpre um propósito, que eu estabeleci o propósito. Manu, o que você tá falando é muito ridículo. Não, eu tô te explicando de maneira simples que propósito significa nada mais do que intenção. Propósito significa intenção. Por exemplo, esse gesto que eu fiz aqui agora foi pra uma pessoa que passou na rua. Todo vídeo meu eu comunico com alguém que tá na rua, não sei se já perceberam, alguém que tá passando. Propósito significa intenção. E aí, quando você faz alguma coisa intencionalmente, você faz de propósito. Você, na Terra, você tem alguns propósitos. E aí você pode achar que alguém colocou um propósito em você, talvez algum ser divino, talvez alguma coisa, e tudo bem. Se você de fato acredita que alguém colocou um propósito em você, eu apoio você ir atrás de descobrir qual que é esse propósito e viver esse propósito, porque você vai sentir uma realização pessoal muito grande. Você vai sentir que está se satisfazendo e satisfazendo o ser divino. Você vai sentir realizando seu propósito. Isso vai te dar uma sensação de satisfação absurda. Tem esse tipo de propósito, o que a gente acredita que a gente veio com ele por alguma razão, mística ou não, espiritual ou não, gloriosa ou não. Tem um outro tipo de propósito número 2. Ele chega na nossa vida de alguma maneira. Você tá vivendo e alguém te machuca. Do nada vira o seu propósito curar pessoas que são machucadas pelos mesmos motivos que você foi machucado. Então agora todas as meninas que têm entre 11 e 13 anos que sofrem bullying porque gaguejam, mas eu não sofri bullying por gaguejar e eu nem lembro se nessa época eu gaguejava, mas eu lembrei de gaguejar porque eu sempre falo, né, que às vezes eu gaguejo. Todas as meninas dessa idade que sofrem por causa disso, ou todas as pessoas que gravam e as pessoas começam a passar e olhar pra elas assim, ó, eu vou falar, eu me identifico com essa dor sua, eu sei o que você tá vivendo. Pode ser um dos meus propósitos agora, curar essas pessoas, ajudar a resolver o B.O. dessas pessoas. Você entende? A sua vida vai te dando propósitos. Você vai ganhando propósitos ao longo da vida que você às vezes cumpre sem nem perceber. Uma coisa que muitas pessoas falam, Manu, você é muito autêntica. Pode ter virado meu propósito de vida, de forma revelada pelo universo ou não, despertar a autenticidade das pessoas. Ou despertar que as pessoas vivam de forma que elas queiram viver. Ou despertar que as pessoas vivam os seus sonhos. Talvez nem era a minha intenção principal, mas virou um dos meus propósitos. E tem um propósito número 3 que eu chamo, que é o propósito que você colocou na sua vida. Por exemplo, o meu propósito número 1 que eu coloquei na minha vida é viver as melhores coisas do mundo. Eu intencionalmente, propositalmente, coloquei esse propósito na minha vida. Por quê? Porque eu entendo que se eu for viver as melhores coisas do mundo, eu nunca vou me podar, me impedir de subir até onde eu puder. Por quê? Porque meu propósito número 1, Manu, antes de agradar as pessoas, antes de servir os outros, é viver as melhores coisas do mundo. Você tem que decorar isso aqui. Tem 3 tipos de propósito. Tem um que você pode acreditar que veio de uma forma mística e tudo bem, respeite. Respeite quem acredita nisso e se você acredita, vai viver esse seu propósito. Vai conversar com quem quer que seja, dentro de você, fora de você, e realize esse propósito. Assim você vai entender que você está vivendo o que você de fato precisa viver na Terra. O segundo tipo de propósito é o que você vai achando ao longo da vida. Vira seu propósito, o que esbarra na sua vida e compõe o que é você, como ser humano, como experiência. Você vai inevitavelmente fazer isso transbordar de você, esbanjar de você. Você vai fazer isso, inevitavelmente fazer parte do seu movimento. Quem você impactar, tá entrando em contato com essa parte sua, esse propósito seu que você nem sabia que era um propósito seu, mas que você tá curando outras pessoas nisso, ou que você tá influenciando, ou que você tá motivando outras pessoas nesse sentido. Esse segundo tipo de propósito que eu chamo. E o terceiro é os que você coloca. Quais são os propósitos que você tá colocando na sua vida? E por que você não colocou até agora uns que fazem sentido pra você? Porque todos os seus propósitos são só agradar outras pessoas. Se você não pega de referência nisso daqui e coloca de propósito número 1, uma coisa que seja completamente relacionada somente a você viver as melhores coisas do mundo. Você não tem que ser prioridade antes de qualquer outra coisa. Hein? Então coloca aí quais são os seus propósitos, tá bom? Isso que é propósito, isso que é ter os propósitos claros, isso que é viver intencionalmente de determinada forma. Isso que é elencar quais são os seus sonhos e você viver em prol disso. Você vai viver agora intencionalmente, seus dias têm intenção, seus dias têm propósito. Toda vez que eu saio do meu caminho um pouquinho, eu falo, não, eu já saí aqui rapidinho, só pra olhar de fora. Eu falo muito no PMA Club.
Só pra dar uma olhadinha de fora, ver se tá tudo certo. Aí depois eu volto falando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar muito de mim mesmo, eu tenho que fazer os treinos tudo direitinho, eu tenho que me desafiar, porque eu já instituí quais são os meus propósitos. Dá vontade de chorar falando isso, porque o emocionado real é aquela sensação de ficar arrepiado, velho. Eu já instituí quais são os meus propósitos, eu vou viver essas coisas. Eu tenho que cumprir, uai. Tem coisas que eu sinto, que eu acho que tem que ser assim mesmo, eu sinto dentro de mim. Tem coisas que eu coloquei, tem coisas que a vida foi me dando de propósito, eu vou viver eles, que é assim que eu me sinto realizado. Quais são os seus propósitos? Quer a sensação de realização na vida? Respira. Pode demorar um tempo pra você descobrir isso. Mas quais são os seus propósitos? O que te faz se sentir realizado na vida? Envia esse vídeo pra pessoas que estão perdidas com relação aos seus propósitos. Envia esse vídeo pra pessoas que sabem quais são os seus propósitos. Eu quero ver os dois. Que tipo de... O que esses dois tipos de pessoas vão achar? Eu quero que você comente aqui embaixo em qual lugar que você tá na sua vida com relação ao propósito. Em qual âmbito que você tá. Se você tá em um lugar de já saber, se você tá descobrindo, se você já sabe tudo, se você não sabe nada ainda, se você nem sabia que propósito significava intenção. Joga no dicionário, propósito, vai ter lá, intenção. Viva intencionalmente, viva com seus propósitos. Dá o like, comenta alguma coisa, envia esse vídeo pra geral. Me segue em todas as redes sociais, manusantana.so. E eu tenho um clube de desenvolvimento pessoal, eu falo desse e de outros assuntos lá dentro. Então o nome do meu clube é PMA Club, Propósito, Movimento e Autoridade. E eu falo de propósito lá dentro. Se você estiver com vontade de descobrir mais sobre os seus propósitos, eu te dou algumas atividades para facilitar esse seu processo. Então eu aconselho muito que você entre, eu vou te ajudar no seu movimento da sua vida e vou te ensinar algumas coisinhas sobre autonomia, autoridade, você virar adulto. Tô te esperando lá de cá. Vem aqui pro PMA Club. O link tá na descrição. E beijo. Até amanhã.